Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos aplicar a equação de Boltzmann, que é o principal resultado da teoria cinética dos gases que estudamos na nossa última videoaula. Apesar de terem sido apresentados algumas deduções para pressão e para a obtenção da temperatura dentro da interpretação do modelo cinético dos gases, o resultado mais importante é a equação de Boltzmann, que associa a energia cinética à temperatura. Então eu vou resolver aqui uma questão para tentar ilustrar como é que essa equação pode ser aplicada e a utilidade que ela tem. Então é um exemplo bem simples, mas também muito relacionado com o nosso dia a dia. Nós vamos considerar dois gases, o hidrogênio e o oxigênio, que eles estão contidos, né? São dois dos gases que compõem o ar atmosférico que nós respiramos. Estamos considerando então o O2 e o H2, o oxigênio e o hidrogênio. Vamos assumir que a temperatura ambiente seja algo em torno de 27 graus Celsius. É uma temperatura razoável para ser a temperatura ambiente. Aqui ao lado eu tenho uma figura que ilustra o que vem a ser o modelo cinético, né? Um conjunto de partículas muito pequenas. Todo gás é interpretado como sendo formado por um conjunto muito pequeno de partículas com movimento aleatório e com alguma velocidade. As partículas não têm todas a mesma velocidade, mas nós podemos falar em termos de uma velocidade média. E, ao falarmos de uma velocidade média, temos a possibilidade de relacionar também a ideia de energia cinética média. Então, algumas partículas têm velocidade menor, outras têm velocidade maior, e mesmo que a gente considere um gás apenas, né, não uma mistura como H2 com O2, mesmo que aqui dentro tivesse só hidrogênio ou só oxigênio, nós teríamos algumas moléculas de oxigênio com baixas velocidades e algumas moléculas com altas velocidades. Isso é razoável porque elas colidem umas com as outras, então elas podem alterar as suas velocidades aí, em função dessas colisões. Então podemos ter ganhos e perdas de velocidade, mas não há perda de energia, o sistema não dissipa energia. Então uma das grandes perguntas que foi possível responder a respeito da energia desses sistemas na verdade, era uma questão sem resposta a partir dos estudos empíricos. Mesmo sendo capazes de descrever os gases, os cientistas não eram capazes de explicar para onde vai a energia que se dá para o gás. Então, quando eu coloco calor no gás, ele aquece, a temperatura se eleva, essa energia, para onde ela vai? Como que o sistema gasoso armazena essa energia? Então, o modelo molecular vai explicar que essa energia é armazenada na forma de movimento dessas partículas que compõem o gás. Então, quando eu forneço calor aqui para o sistema, essas partículas elas começam a se movimentar com uma velocidade maior. Então, você vai ter aí uma espécie de armazenamento da energia na forma de energia cinética. Percebe que respondemos uma pergunta, né? Não se sabia de que forma o sistema armazenava energia. Agora sabemos. No entanto, agora surge outra pergunta. O que ocorre com o calor para que ele possa ser absorvido pela partícula? Como isso acontece? Como é que ocorre a absorção de calor por uma partícula gasosa? Ou uma molécula, se quisermos já inferir aqui o modelo atômico. Então, essa é uma nova pergunta que precisa de uma nova explicação, mas nós não vamos tratar disso aqui. Bom, então, vamos começar aí a tratar o sistema gasoso, que é aqui o ar atmosférico que nós respiramos, destacando dois elementos que compõem o ar atmosférico, que é o hidrogênio e o oxigênio, e essa é a temperatura que vamos considerar. A primeira pergunta, ou a primeira coisa que vamos fazer, é determinar a energia cinética média das partículas deste gás. Percebe que, inclusive, dos dois gases, né, nós não precisamos fazer dois cálculos, nós vamos fazer um cálculo só. Por quê? A equação de Boltzmann, que é a equação que dá a energia cinética média das partículas, para um gás, ela diz o seguinte: a energia cinética média é dada por 3 meios de kT, onde K é uma constante e T é a temperatura do gás. Se nós temos hidrogênio e oxigênio dentro de uma sala, por exemplo, né, porque ali temos o ar atmosférico, nós não medimos a temperatura de um gás ou de outro gás, nós medimos a temperatura do ar. Nós supomos, portanto, que todos os gases que compõem o ar atmosférico têm a mesma temperatura. Portanto, não vai haver distinção aqui no uso dessa equação para o hidrogênio ou para o oxigênio, porque a equação de Boltzmann é uma equação muito fundamental.
ela vai nos dar a energia cinética média no sistema gasoso em função apenas da temperatura. Não se está ou não se precisa levar em conta quem é o gás do qual nós estamos falando. Só importa a temperatura. Percebe que aparece ali a constante de Boltzmann, 1,38 vezes 10 na menos 23 joules por Kelvin. É desnecessário decorar essa constante, só cuidado para não confundir o K da constante de Boltzmann com o K da escala Kelvin. Então aqui é a constante e aqui é a unidade. Então essa constante, que é chamada constante de Boltzmann, ela é representada pela letra K e ela é um número fixo, portanto nós não temos que nos preocupar com isso. A energia cinética vai depender apenas da temperatura, se for alta, baixa, mediana, enfim. Então, tudo que nós precisamos fazer para achar a energia cinética média das partículas de hidrogênio e de oxigênio no ar que respiramos é a partir de um único cálculo, empregando a equação de Boltzmann. Energia cinética média, 3 meios, K é a constante de Boltzmann, 1,38, vezes 10 na menos 23, e antes de utilizarmos a temperatura, nós precisamos convertê-la para a escala Kelvin, porque no estudo dos gases somente usamos temperatura na escala Kelvin. Então, 27 graus Celsius adicionando 273 unidades, temos a conversão para a escala Kelvin, são 300 kelvins de temperatura. Então aqui, 3 meios, K constante de Boltzmann e T a temperatura, 300 Kelvin. Então, sempre que nós formos empregar essa equação, nós vamos ter uma potência de 10 envolvida. Então, aqui, nós poderíamos fazer essa conta de várias maneiras, mas eu vou destacar uma possibilidade. Primeiro, multiplicamos os números que estão aqui, na parte de cima da expressão. Então, temos aí 3 vezes 1,38 vezes 300, isso dá 1.242. Então, vamos tomar nota aqui. A parte de cima dos números dá 1.242. E ainda temos o fator 2 aqui embaixo para dividir. E a potência de 10 nós vamos deixar por último. Agora dividimos 1.242 e vai dar 621. Então a energia cinética média é igual a 621 vezes 10 na menos 23. A unidade de energia é Joule. Percebe que a unidade da constante de Boltzmann é joules por Kelvin. E quando multiplicamos pela temperatura, que é Kelvin, isso acaba nos levando apenas à unidade de energia, que é Joule. Então, alguns comentários importantes aqui, que tem mais a ver com a parte matemática do que com a parte conceitual. Primeiro elemento importante a se destacar aqui é que a gente não costuma deixar os números que estão acompanhados de potências de 10 dessa forma. A gente, ao invés de termos 621 vezes 10 na menos 23, a gente usa que na frente da potência sempre um número menor que 10 e maior que 1. Né? Então, esse número aqui é 621. O que nós vamos fazer? Nós vamos escrevê-lo como 6,21, porque 6,21 é um número menor que 10. Só que quando nós fazemos isso, nós estamos adicionando 2 casas decimais a um número que não tinha nenhuma casa decimal. Então nós temos que compensar isso aqui na potência. Então, como posicionamos uma vírgula de maneira a atribuir a esse número 2 casas decimais, nós temos que compensar no expoente da potência adicionando 2 unidades, ou seja, correspondente, portanto, ao número de casas decimais que atribuímos ao número. Isso aqui vai nos dar 6,21 vezes 10, somando aqui na menos 21 joules. Então essa aqui é a resposta, mas essa aqui também, né, não está errado. Ela só está escrita de uma forma a não se levar em conta as regras de potenciação ou de sistemas de notação científica. Bom, um comentário importante agora do ponto de vista conceitual é que essa energia é uma energia muito pequena. 6,21 vezes 10 na menos 21 é um número muito pequeno. Contudo, nós não podemos esquecer que isso aqui é a energia cinética média de apenas uma das partículas do sistema.
Para sabermos a energia total contida nesse sistema, nós teríamos que conhecer a quantidade de partículas, o número de partículas. Aí sim, multiplicando o número n de partículas pela energia cinética média de uma das partículas, aí a gente obteria sim a energia total do sistema. Considerando um mol, nós vimos que um mol é em torno de 6 vezes 10 na 23 partículas. Então, essa potência de 10 a 23 cancela essa de 10 a menos 23, e aí nós vamos ter aí 6 vezes 621, algo em torno de 3.500 joules de energia, né? Aí sim, percebe que a energia já adquire um valor de ordem macroscópica, porque estamos levando em conta o número n de partículas dentro do sistema. Então, só para reforçar esse aspecto, a equação de Boltzmann, ela fornece a energia cinética média de uma das partículas do sistema. Para achar a energia toda do sistema, nós temos que saber o total de partículas. E outro elemento importante é que a energia cinética ela é dada em função apenas da temperatura. Não importa o tipo de gás, se é hidrogênio ou oxigênio, se eles estão ambos a essa temperatura, ambos, né, têm uma energia cinética média da ordem de 6,21 vezes 10 na menos 21. Bom, o que nós vamos fazer agora é no item C, estou pulando aqui, tinha um item B que eu eliminei, nós vamos calcular qual é a velocidade média dessas partículas. Porque se elas têm energia de movimento, com que velocidade elas estão se movimentando? Então vamos, agora sim, para calcular a velocidade, importa se é hidrogênio ou oxigênio, porque a equação da energia cinética que envolve a velocidade, envolve também a massa. Por isso que aqui está dada a massa da molécula de hidrogênio. Então eu vou apagar essas contas aqui, que já não tem mais utilidade. Quem quiser rever, né, volta ao vídeo, assiste novamente essa parte, porque o cálculo da velocidade também é um cálculo um pouco trabalhoso de se fazer, e é sempre bom apresentar todos os passos. Então, vamos lá. Sabe-se que a massa de uma molécula de H2 é cerca de 3,3 vezes 10 na menos 27. Determine então a velocidade média com a qual essas partículas se movimentam. Aqui não foi possível escrever corretamente a potência de 10, é 3,3 vezes 10 na menos 27, isso é um expoente. E não fica muito claro aqui, né? Não deu para escrever na forma de expoente. Então vamos lá. Bom, para calcular a velocidade, nós não podemos usar a equação de Boltzmann diretamente. Nós temos que usar a equação de fato da energia cinética, que é 1/2 de mv². Então, estou colocando aqui esse tracinho em cima porque a todo momento é importante lembrar que estamos falando da energia cinética média, porque são muitas partículas com movimentos aleatórios, diferentes velocidades. Então, nós só podemos falar em velocidades médias. E tudo é importante em energia cinética média também. Então veja, essa é a expressão original da energia cinética em termos mecânicos. É meio de mv². E aqui aparece o termo que a gente quer calcular, a velocidade. Ocorre que para saber a energia cinética, a gente usa a equação de Boltzmann, que foi feito já no item A. Então vamos pegar o resultado e colocar aqui. E aí então isolar a velocidade para ver quanto que dá. Substituindo então, no lugar da energia cinética, o valor obtido pela equação de Boltzmann, 621 vezes 10 na menos 23, igual 1/2. Aqui eu vou pôr a massa da molécula de hidrogênio, 3,3 vezes 10 na menos 27. E por fim, ficamos com a velocidade média ao quadrado, que é a incógnita a ser determinada. Agora aqui percebe que nós podemos fazer essa multiplicação e depois essa divisão, né? São todos números multiplicando um ao outro e dividindo, então nós já podemos fazer essa parte aqui. Então, 1 vezes 3,3, obviamente sabemos a resposta, dividido por 2. Então isso dá 1,65. Veja, tudo isso daqui, a multiplicação e depois a divisão, deu 1,65. Então vou reescrever 621 vezes 10 na menos 23 igual
a 1,65, não mexemos ainda na potência de 10, vamos fazer agora, e aqui por último a incógnita, V médio ao quadrado. Agora nós vamos, este número nós vamos dividir por esse daqui, porque temos um número no lado esquerdo e um produto no lado direito. Então 621 vezes 10 a menos 23, dividido por 1,65 vezes 10 a menos 27, isso aqui dá V médio ao quadrado. Agora, novamente, a mesma técnica. Primeiro, vamos operar com os números sem as potências de 10. Então, temos aí 621 dividido por 1,65 vai dar 376. Já estou ignorando os decimais. As potências de 10, nós aplicamos as propriedades. Divisão, nós elevamos essa potência aqui para cima e invertemos o sinal do expoente. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Repetindo, né? Divisão de potências de mesma base. A gente mantém a potência de cima, 10 a menos 23, e a potência que está embaixo, nós levamos ela para a parte de cima invertendo o sinal do expoente. Tudo isso igual a V médio ao quadrado. Então, nós temos 376 e aqui, somando os expoentes, vai dar 10 elevada à quarta potência, V médio quadrado. Bom, falta pouco para concluirmos, porque o V está ao quadrado, então ainda precisamos extrair a raiz desse número. Na extração de raízes quadradas, é importante que potências sejam par. Então, nesse caso, nós já temos aqui uma potência de 10 à quarta, que é a soma de 27 positivo com 23 negativo, então não temos com o que nos preocupar. A velocidade média vai ser a raiz quadrada de 376 vezes 10 à quarta. Então, se no lado direito eu tenho uma potência quadrática, no lado esquerdo eu terei que ter uma raiz quadrada. Bom, vamos lá. Como nós temos uma potência com expoente para a raiz, implica em dividir o expoente por 2, já que é uma raiz quadrada, né? E 376 a gente pode extrair a raiz diretamente. Então, vou colocar aqui a função de raiz. Raiz de 376, isso vai dar 19,39. Então, 19,39. Vamos entender esse número aqui. Veja, 10 ao quadrado é 100, 19,39 vezes 100 vai dar 1.339. O que é isso daqui? É a velocidade média das partículas, do sistema oficial, metro por segundo, que é uma velocidade muito alta. Se nós multiplicarmos isso aqui por 3,6, vamos colocar aqui 1.939 vezes 3,6, dá em torno de 6.980 km por hora. É, portanto, uma velocidade extremamente elevada e é o que se tem para os sistemas gasosos a temperatura ambiente. Se você tem um sistema gasoso a temperatura de 27 graus Celsius, se for hidrogênio, né, nós vamos ter essa velocidade para as partículas. Percebe que aqui há uma distinção entre os gases, né? Esse resultado está relacionado com o fato de termos levado em conta a massa do hidrogênio. Se nós fizermos os cálculos com o oxigênio, que tem uma massa 16 vezes maior, nós vamos encontrar uma velocidade menor do que essa daqui. O gás oxigênio, por ele ter mais massa, as partículas estarão se movimentando com uma velocidade menor do que essa que encontramos para o hidrogênio. Vejam, uma velocidade tão alta, por que não sentimos essa velocidade, né, nas partículas do ar? Na verdade, nós sentimos. No momento em que essas partículas de hidrogênio atingem o nosso corpo, junto com as de oxigênio e as demais partículas que compõem o ar atmosférico,
O resultado disso é o que a gente chama de pressão atmosférica, a colisão das partículas de ar contra o nosso corpo e todos os outros objetos que estão imersos na atmosfera. Então, embora as partículas tenham massa muito pequena, como elas andam com uma velocidade extremamente elevada, o efeito combinado dessas partículas todas batendo na superfície da nossa pele é o que a gente chama de pressão atmosférica, uma pressão muito alta. Então, repito apenas aqui a última parte, se nós, não vou fazer o cálculo porque a aula já está se estendendo demais, mas se nós calcularmos a velocidade do oxigênio, considerando que ele tem uma massa 16 vezes maior, né, ao invés de usarmos 3,3, utilizaríamos 3,3 vezes 16, tá? A massa maior. Nós iremos encontrar como resultado uma velocidade menor, inevitavelmente. Ou seja, as partículas de maior massa se movimentam com uma velocidade menor. Bom, espero então que esse cálculo aí, com o uso da equação de Boltzmann, associado ao uso da equação da energia cinética, para a obtenção da velocidade e também da energia cinética, como vimos, tenha ajudado vocês a compreender um pouco melhor o uso dessa equação. Então, vou deixar lá no Moodle uma tarefa, né, com exercícios similares a esses aqui que foram resolvidos. Até mais!